Então, pessoal, estamos de volta, né? Eu sou o professor Eduardo, de Língua Portuguesa, e hoje vamos continuar o conteúdo na unidade 5 para os alunos do sétimo ano. Então, vocês podem ver aqui na página 141, histórias para ler e representar. Quando a gente escuta essa palavra representar, nós pensamos logo em quê? Nós imaginamos logo o quê? Algum texto que foi escrito o quê? Para ser representado. Como no caso, né? Uma peça teatral. Realmente foi feito o quê? Aquele texto foi escrito para que atores representassem o que? Aqueles personagens que estão ali dentro daquela obra. Então aqui inicialmente vai ter o quê? Algumas perguntas, né, feitas destinadas ao aluno, que realmente se ele gostaria de representar algum personagem, se já assistiu alguma peça teatral em um teatro, ou se não, se você possui essa vontade de o quê? De assistir, de estar ali presente, não é, assistindo ao que a uma peça, não é? Então é isso que a gente vai ver o que nessa unidade 5. Na página 142 já inicia com o quê? Com a temática principal, que é texto teatral. Então vamos ler aqui na página 142. O texto que você vai ler foi escrito para ser representado, ou seja, é um texto que foi escrito, foi feito, foi realizado para que atores representassem em que? Em um cenário. Aquele cenário vai depender do que a história vai narrar. Ou seja, o cenário é o espaço. Isto é, trata-se de um texto teatral. A história que ele conta foi inspirada em um texto teatral intitulado Rei Lear, de autoria do famoso dramaturgo William Shakespeare, ou seja, foi inspirado, não é que seja igual do William Shakespeare, foi somente inspirado, pegou alguns traços da obra do Shakespeare e incluiu nessa peça teatral. Apesar de ter sido escrita no século XVII, Rei Lear é uma daquelas histórias que não envelhecem. Por qual motivo? Porque aborda sentimentos e conflitos próprios da essência do ser humano, como amor, inveja, ambição, traição e perdão. Ou seja, ainda continua sendo uma obra bem atual, porque todos os sentimentos aí ainda existem no presente como existiram no passado. Em sua peça, Shakespeare conta a história de um rei que, cansado de reinar, resolve desfrutar do que a vida ainda pode lhe oferecer. Porém, antes, pretende dividir seu reino entre as 3 filhas. Então ele cansou de reinar e resolveu fazer o que? Desfrutar a vida de uma outra forma, né? Do que realmente a vida pode lhe oferecer, ao invés de ficar só reinando. Porém, antes de fazer isso, ele tinha que fazer o que? Dividir o seu reino entre as 3 filhas que ele tinha. Leia a seguir um trecho do texto teatral O Bobo do Rei. Será que o plano do rei dará certo nessa adaptação da peça de Shakespeare? Então, vocês vão ter que ler nessa página 142, que inicia aqui o Bobo do Rei, o que? Um texto teatral. Então, vocês podem perceber, né, que ele já não é aquela divisão clássica que a gente sempre vê, que é o quê? Que é o texto em prosa, ou seja, o texto com parágrafos, né? E nem também como aquele que a gente viu na unidade anterior, na unidade 4, que é o quê? O poema, que é dividido em estrofes, dividido em quê? Em versos. Aqui nesse caso nós vamos ter o quê? Vamos ter nomes de personagens, que vocês podem ver aqui, ó, os personagens rei, Bobo, Cordélia, Puxa-Sacos, vários personagens. E ao lado, vocês podem observar o quê? Que já existe uma característica daquele determinado personagem. Como nós podemos ver aqui na parte da Cordélia, por exemplo. Essa parte aqui, ó, Cordélia. Quem é Cordélia? É a filha mais nova do rei e a mais o quê? A mais sincera. Então vocês podem observar o quê? Que aqui existem nomes dos personagens que vão participar dessa narrativa, desse texto teatral. E ao lado tem lá o que? Dizendo que algumas características desses personagens. E também é dividido o que? Por cena. Ó. Você pode ver aqui, cena 1. Aí vai haver uma explicação do que vai ocorrer nessa cena 1. Juntamente com o que? Com as falas dos personagens. E a ação também que ele tem que ter, né? Que eles têm que ter naquele instante. Eles quem? Os atores. Então vocês podem ver aqui na página 143, tem assim, ó, rei. Aí tem assim, sentado no trono. Então o que significa isso aí? Está sendo direcionado a quem? Ao ator que vai fazer o quê? Representar esse rei. Então naquele instante, naquele cenário, ele tem que estar o quê? Sentado em um trono e falar essa fala aqui, né? Esse discurso, né? Que tem aqui no texto teatral. Então vocês vão ver isso aqui na página 143, né? Na 142, na 143, na 144 também. Na 145 também, vocês podem perceber que é um texto longo, um texto teatral longo, né, bem extenso. Na página 146 também. Aí bem aqui no final tem dizendo o quê? Uma pequena explicação, né, de quem foi esse autor, né, de quem foi essa pessoa que colaborou para fazer o quê?
esse texto que vocês acabaram de ler. Que no caso aqui tem dizendo que foi o mineiro quem? O Ângelo, né? Que é autor, diretor, palhaço e também, além de autor, ele é o que? Ator. Ou seja, ele também atua nas peças teatrais, certo? Na página 147, nós vamos começar a ver o que? A interpretação do texto. É nesse momento que vocês vão perceber se vocês realmente compreenderam o texto que foi, né, que vocês acabaram de ler, que foi lido, ou vocês não compreenderam. Então é necessário que vocês vejam com bastante cuidado, grifem, marquem, né, com marca-texto, as partes principais do texto, para você não ficar se perdendo naquela leitura do texto teatral. Então, no caso aqui da 147, vai existir a interpretação textual e a compreensão inicial. Vamos lá, ler e explicando a vocês o que deve ser feito em cada uma. O texto teatral, o Burgo do Rei, é dividido em cenas. No trecho que você leu, foram reproduzidas as cenas 1 a 4, certo? Então foi reproduzido o quê? Da cena 1, cena 2, cena 3 e cena 4. Primeira questão. A cena 1 tem início com uma observação. Quando o público entra, os atores já estão em cena. Responda no caderno. A. Na cena inicial, o que os atores fazem para envolver a plateia? O que é que eles fazem? Qual é a ação que eles tomam para tentar trazer aquela plateia, né, a atenção da plateia para eles? Né? O que é que ele faz na cena inicial? B. Qual é a função do jogo eu vou pagar para ver nessa cena? Qual é a função desse jogo que é colocado aqui? Eu vou pagar para ver na cena inicial. Qual é a função dela? O que ela vai desencadear dentro desse texto teatral, dentro desse cenário, dentro dessas ações dos personagens? Isso é a pergunta do item B. Segunda questão. Dos personagens listados no início, qual ou quais não aparecem ou não aparecem nas 4 primeiras cenas do texto teatral? Por quê? Então vocês vão observar quais são os personagens que não aparecem ou qual é o personagem que não aparece nessa primeira cena e dizer o porquê, né? O motivo de ele não ter o que? Aparecido ou ter estado presente nessas primeiras cenas do texto teatral. Na terceira, tem assim: reler esta fala do rei. Rei, ai de mim, estou cansado, entediado. A. Qual termo poderia substituir a palavra destacada? Eu não sei o que é entediado. Então vocês vão ter que buscar no dicionário para responder esse item aqui, item A. Vocês vão buscar o que? Termos que podem substituir essa palavra, né? No caso, o entediado. B. Explica o porquê de ele se sentir assim. Totalmente interpretação. Vocês vão ver o que? Porquê, né? O que levou ele a se sentir dessa forma, entediado, o motivo. C. Transcreva, você vai fazer o quê? O que é transcrever? Você vai retirar do texto e colocar no seu caderno. Transcrever, outra fala em que o rei dá mais detalhes sobre o seu estado de ânimo. Em que momento, né, outra fala dele, você observa esse tédio. D. O que o rei pretende fazer para mudar de vida? Qual é a ação que ele acha que deve ser tomada para ele mudar de vida? Item E. Qual é a decisão do rei? Tudo isso é o que? Ligado à interpretação total do texto teatral. Quarta. Assinale a alternativa que revela. Assinale a alternativa. Então, somente uma única alternativa. Ok? O que aconteceu com o reino ao final das 4 cenas? Então, você vai ter que observar ali, né, depois da leitura, e marcar qual é o item correto em relação a isso. O que aconteceu com o reino ao final das 4 cenas. Item B, da quarta questão da página 147. A causa de Cornélia ter ido embora chorando. O que foi que causou? Qual foi o acontecimento? Qual foi o ocorrido? O que foi que houve para realmente Cornélia ter ido embora chorando? Ela brigou com as irmãs? Ela foi expulsa do reino pelo pai? Ou ela brigou com o pai? E aqui vocês vão marcar o que? Somente um único ponto. 5. Goneril e Regane, a pedido do pai, fazem uma declaração de amor para ele. Responda. Item A. Que tipo de elementos elas usam para comparar com o amor que sentem? O que é que elas utilizam para fazer essa comparação do amor que é sentido? B. Copie o trecho do texto que mostra que o sentimento delas pelo pai é contrário do que expressam. Copie, você vai copiar do trecho do texto que mostra que o sentimento delas pelo pai é o contrário do que expressam. Então, geralmente aqui o sentimento que elas têm internamente é contrário ao que elas mostram, não é? Então você vai copiar o que? O trecho que aparece o que é essa informação.
Na sexta questão, relê a fala, né, de Cordélia ao expressar seu amor pelo pai. Então aqui há uma fala dela e em seguida vem a pergunta. O que caracteriza a fala de Cordélia? Raiva, respeito, sinceridade, indiferença, revolta, outro tipo de sentimento? Então o que é que esse trecho ele vai mostrar? Vai haver o que? Um respeito, uma raiva, uma sinceridade, uma indiferença, uma revolta. O que é que ele expressa? Aí você vai ter que justificar com sua opinião, na sua visão, na sua percepção. Sétima questão. O que o bobo fala para alertar o rei sobre o erro que está cometendo? O que é que o bobo fala para alertar o rei sobre o erro que está cometendo? O que é que ele fala? Oitava questão. A quarta cena termina com Goneril e Regane, as duas irmãs mais velhas, cantando felizes. Reúnam-se em grupo e conversem sobre as questões a seguir. Como não estão em sala de aula, vão fazer de forma individual. Item A. Qual é a opinião, né, no caso a sua opinião, sobre o desfecho, né, ou seja, sobre o final, desfecho é o final, como foi finalizado, o que? As quatro primeiras cenas. Justifique sua resposta. Para você, né, sobre a sua opinião, a sua visão sobre o desfecho, sobre o final, o que você tem a dizer? Qual é a sua visão sobre esse final, né, dessas quatro cenas? B. O que vocês imaginam que vai acontecer nas cenas seguintes com cada um dos personagens? Então você, só por esse término, sobre essa leitura que vocês fizeram desse pequeno trecho, né, dessas cenas teatrais, o que você imagina realmente que vai ocorrer no decorrer da história? É isso que vocês vão ter que responder. Na nona questão, que já vai, né, iniciar a página, né, 148, vocês vão ver o quê? Vamos ler aqui. Ouçam o restante da história que será contado pelo professor. Compare com o desfecho que vocês imaginaram. Vocês concordam com o desfecho da história dado pelo autor? Então, linguagem e construção do texto. Então, nesse caso aqui, ó, dessa nona questão, para a gente não perder tanto tempo assim explicando, e eu quero focar com vocês o quê? Mais a obra de quem? Do William Shakespeare, A Megera Domada. Certo? Nós vamos começar a trabalhar. Por quê? Porque é um texto teatral. Nesse caso aí, esse trecho, né, que foi colocado só o quê? Só para ilustrar, para vocês responderem a essas questões. Mas o foco com vocês não vai ser essa obra. Vai ser o quê? Vai ser a Megera Domada, que eu vou explicar em aulas posteriores ligadas a quê? A literatura. Na página 148, nós vamos observar a linguagem e a construção do texto, certo? Então, nós vamos ver o quê? O texto teatral é escrito para contar uma história por meio de uma encenação. Né? O nome já diz, teatro, cena. Encenação de quem? Dos atores. E por isso costuma apresentar todos os elementos e momentos de uma narrativa. Narrativa é o que mesmo? É uma história que vai contar algo, né? Que vai informar alguma coisa. Só que não tem o que? Personagens, existe tempo, existe o espaço, né? Existe o clímax, existe o desfecho, que é o final da história. Ok? Então, na primeira questão que nós vamos ver aqui nesse quadro, copie o quadro a seguir no caderno, releia o texto e complete com os elementos presentes nas quatro cenas. Então, você vai ter que observar o quê? Quem são os personagens? Não é? O enredo, o que acontece primeiramente? Inicialmente acontece o quê? A ordem dos acontecimentos. O tempo é o quê? É aquele tempo cronológico, é aquele tempo psicológico. Para quem não lembra, tempo cronológico é o que? Aquela ideia de que realmente segue o relógio, que é manhã, tarde e noite, certo? Existe o que? Uma ordem cronológica, uma ordem de tempo. Já naquela questão de tempo psicológico, vocês vão ver o quê? Que é uma mistura. Né? Como, por exemplo, se eu falasse assim, aluno, lembre de como foi seu dia ontem. Aí a pessoa, né, o aluno vai imaginar o quê? Como foi o dia dele de manhã, como foi a noite, de repente passa para tarde, vai da tarde, vai para amanhã. É uma mistura, né? É uma mistura de tempos aí. No caso, o tempo psicológico é isso, quando se mistura. De repente começa de noite e vai para amanhã, e depois vai para tarde, é uma mistura. O tempo psicológico, ele é o contrário do cronológico, né? O cronológico nós vamos ver o quê? Que é aquele bem marcado, manhã, tarde, noite. Existe uma ordem de acontecimentos. Já no psicológico, não tem. O espaço, né, que seria o local, né, onde se passou, o espaço, as características, e o narrador, que pode ser aquele narrador que? O narrador observador, o narrador personagem, não é? O narrador onisciente, que vocês devem ter noção disso, mas caso vocês não lembrem, eu vou relembrar.
Narrador personagem é aquele que narra, conta a história e participa da história. Narrador observador, ele só vai o quê? Como o nome já diz, só vai observar, só vai ver, só vai analisar as cenas, ele não vai estar o quê? Presente naquela cena, participando. E já o narrador onisciente, quem é? É aquele que sabe até o que os personagens pensam, o que é que eles pensam, os sentimentos que ele tem, o que mais interno, né, dele. Isso que é o narrador onisciente. Então, continuando. O enredo das 4 primeiras cenas estrutura-se em uma sequência de ações que constituem momentos da narrativa, certo? Então você pode observar que o texto teatral está o quê? Ele está ligado ao texto narrativo, só que ele não vai estar o quê? Em prosa, ele vai estar dividido de uma outra maneira, como no caso é o quê? Com o nome de personagens, como os atores devem agir naquele momento, naquela cena. É o que? É uma estrutura diferenciada. Mas no caso aqui, né, o foco é o que? A narração, que ele vai continuar contando uma história, né, como texto narrativo. Então, na segunda questão, copie o quadro a seguir no caderno e complete com o que você observou durante a leitura dessas cenas. Se couber aqui as respostas, não tem problema, vocês podem realmente realizar aqui a atividade. Se não, vocês colocam sim para o caderno. Primeiro, a situação inicial, o que acontece no início? O conflito, o que realmente é esse conflito? O clímax do conflito, que é o quê? O clímax é aquele ápice da história, né? Aquele ápice, aquele momento um dos mais importantes da história. Então, nesse caso aqui é o quê? O clímax do conflito. Ocorreu um conflito e qual é esse clímax? Qual é esse ápice desse conflito que ocorre na história? E em seguida, o desfecho, que em outras palavras seria o quê? O final daquela narrativa. Então, vocês podem ver aqui também ainda, na página 148, que vai existir o quê? Quando uma história é estruturada em parágrafos, dizemos que é uma narrativa em prosa, o que você já sabe e o que eu também já comentei no vídeo. E a história contada em versos e estrofes é uma narrativa em verso. O que estrutura a narrativa no texto teatral é o quem? É o diálogo, ou sequências conversacionais. O que são essas sequências conversacionais? São as conversas dos personagens, né? Entre os personagens. Para garantir a compreensão desse gênero teatral, é preciso ficar atento ao nome de cada personagem, porque se você não ficar atento ao nome de cada personagem, na leitura você se perde. Então você precisa ficar atento ao máximo quem é aquele personagem que está falando ali, quem é aquele personagem que está agindo naquele momento. Como você viu no texto teatral, o nome aparece antes de cada fala. Isso é para quê? Para haver uma organização de falas, né? Porque já que vão ser o quê? Atores que vão encenar aquele texto que o texto dramático, né? Que ou seja, o texto teatral, que ele vai ser o quê? Encenado por atores. Então, continuando aqui a leitura. Observe o que está entre parênteses e escrito com formato de letra diferente, chamado de itálico, né? Chamado de itálico, forma de letra inclinada para a direita. Essas partes indicam as ações que devem ser executadas pelo ator. Foi o que eu comentei com vocês bem no início dessa unidade, que vai haver o quê? Vão haver partes desse texto que vai ser o quê? Direcionado ao ator. Como eu li naquela parte sobre o rei, que tem que estar sentado no trono, então naquela parte ali ele vai ter o quê? Que está realmente naquele trono do reinado, né? Vai ter que estar naquele local, naquele determinado local, para ele poder falar o quê? O seu discurso. Em geral, essas orientações aparecem entre parênteses e com um formato diferente de letra. São as rubricas, certo? Rubricas. Então, aqui logo abaixo da página 148 vai existir o que? O conceito do que é rubrica. Então, vamos lá. É o nome dado à indicação no texto teatral, ou texto dramático, de como um ator deve executar um momento, um gesto ou uma fala do personagem. Essa orientação também ajuda o trabalho de outros profissionais envolvidos na montagem da peça, como cenógrafos, né, que está ligado à questão dos cenários, as pessoas que cuidam do som, né, sonoplastas, e diretores que vão estar dirigindo aquela peça teatral. Então, quando a gente observa uma peça teatral, vocês vão ter que saber o quê? Que existe muita coisa por trás daquela encenação. Existe um texto que foi o quê? Decorado pelos atores, né, aprendido pelos atores. Existe o que? As pessoas que estão cuidando da iluminação, que fizeram todo aquele cenário, a questão do figurino dos atores, dependendo da época, a roupa vai mudando, não é isso? Então existe o que? Todo um trabalho acerca daquela peça teatral. Então na página 149 vai estar explicando o que?
Atos, né, ó, quadros e cenas. Vocês podem observar aqui que atos seria o que? Atos, nós vamos ver muito essa palavra aqui no livro A Megera Domada, não é do William Shakespeare. Mas o que é mesmo ato? Conjunto de cenas separadas por uma ou mais pausas na apresentação. Essa divisão é feita em peças de longa duração. Então vocês podem observar que no livro de vocês ele é bem longo, né? E também ele não tem só 40 páginas, ele tem mais disso. Então no caso é o que ele é uma longa duração, então vai existir o que? Atos, que é separando, né? Conjunto de cenas separadas, certo? Por uma ou mais pausas na apresentação, pelo fato de que? Por ser longo. Então, no caderno de vocês, na terceira questão, tem assim: copie do texto teatral outras duas rubricas referentes à atuação do rei. Professor, eu esqueci o que é rubrica. Tem na página, lá no final da 148, tem um conceito de rubrica. Continuando aqui. Quarta questão da página 149. No texto lido, há duas rubricas, né, o que? Sobre sonoplastia. Sonoplastia consiste na técnica de produção de sons que são utilizados em determinados momentos da representação teatral. Então isso aqui vai ser ligado aqui à questão da sonoridade, os sons que vão estar aparecendo, que vocês vão ouvir, que a plateia vai ouvir naquele instante ali. Sons, quem vai cuidar dos sons que vai ser colocado naquele instante? Um personagem toma um susto, então o som é colocado naquele instante ali para realmente o que? Fazer essa ligação entre o susto que a personagem tomou e o que mais? Aquele som vai estar direcionando para que a plateia pense isso mesmo. Nossa, o que ocorreu? Entendeu? Então isso é o que é a parte da sonoplastia, que é a produção de sons que é utilizado na peça teatral, na representação teatral. Então na quinta questão da página 149. Como o texto teatral é estruturado pelas falas dos personagens, como vocês podem ver tanto aí como na Megera Domada, a linguagem utilizada nos diálogos ajuda a caracterizá-los. Releia algumas falas as falas dos personagens. Então você pode ver aqui os personagens que estão presentes nessa peça teatral, né, nas 4 cenas que foram iniciadas na unidade 5. E aqui ao lado, né, ao lado direito, existe o quê? As falas de cada um dos personagens. Então vocês podem ver aqui que existe uma pequena pergunta para vocês responderem esses itens. Nas falas é possível perceber algumas características de cada personagem. Escreva no caderno o nome do personagem e o que se refere a cada uma das características a seguir. Então, só pela essa fala aqui, essas falas, quem é mais observador? Quem é vaidoso ou vaidosa? Quem é mais consumista? Quem é egoísta? Quem é realista? Quem é superficial? Isso vocês vão fazer nessa questão, da página 149. Na página 150 tem o seguinte, na sexta questão. Na fala de que personagem se percebe uma linguagem mais formal, ou seja, aquela muito mais ligada à gramática, aquela bem mais, mais observada, né? Ela é mais regida pelaquela ideia de que precisa estar tudo muito correto, né? Mais formal. O senhor, a senhorita, né? Por obséquio, entendeu? São o que? São frases, é uma linguagem mais formal. Copie do texto 2 exemplos que comprovem sua resposta. Sétima questão. Seria provável que, por ocupar maior posição social no reino, o rei se expressasse por meio de uma linguagem mais formal. E o que a gente pensa? Pelo quê? Pelo fato dele ser um rei, ele precisa o quê? Falar de maneira formal. Entretanto, na peça teatral é justamente ele que usa vários recursos da linguagem mais informal. O que é essa linguagem mais informal? É aquela que a gente, por exemplo, utiliza com os amigos, na rua, com as pessoas mais íntimas, que você não vai lidar muito com as regras gramaticais, você vai o quê? Quebrar mais os paradigmas, né, do idioma, no caso da língua portuguesa. Quando você utiliza gíria, você não está utilizando a linguagem formal, você está utilizando o quê? A linguagem informal. E aí está sendo trabalhado aqui nessa questão, nessa sétima questão. Item A. Copie do texto uma palavra ou expressão utilizada pelo rei que dê ideia de quê? Expressão popular, gíria e exagero. B. Por que você acha que o rei usa uma linguagem mais informal? Então, por que você acha? Então, uma hipótese. Por que você acha que ele utiliza uma linguagem mais o quê? Mais informal? Aquela que foge às regras da gramática padrão, da gramática normativa. Ok? Então vamos continuar na página 150 ainda, na 8ª questão. No texto teatral faz referência a brincadeiras e brinquedos tradicionais que existem há bastante tempo. Item A.
Localize no texto essas referências e copie no caderno. Você vai ter que localizar o quê? Essas brincadeiras, esses brinquedos tradicionais que existem o quê? Há mais tempo, né? Que é feito uma referência no texto. E B, você já brincou com algum desses brinquedos citados no texto? Se sim, quais? Se não, pode só simplesmente não. Nona questão. No texto também há um trecho em que remete a um verso de uma conhecida canção da música popular brasileira. Releiam. Todo mundo pensa que a vida de rei é boa, mas já estou achando tudo isso um saco. Continuação. Compare esse trecho com os versos de letra de canção Olhos de Touro, do compositor Raul Seixas. Ah, mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Então a pergunta, assinale a alternativa correspondente ao efeito de sentido produzido em ambos os textos. No caso aqui, né, você pode observar que aqui o rei está reclamando de alguma coisa, de algo que ocorreu no dia a dia dele, e na música também você pode observar que existe uma espécie de quê? De algo que está dando uma insatisfação, não é? Ao eu lírico. Então vocês vão observar aqui, ó, qual é que causa o mesmo efeito de tristeza, revolta, desânimo e raiva. É o que vocês podem observar nesses dois textos, quais características, ou qual característica, né, que é somente um único item. É de tristeza, que aparece nos dois, é de revolta, é de desânimo ou é de raiva? Vocês vão marcar aí apenas um único item. Com base nessa semelhança entre os dois trechos, assinale a alternativa que explica como são caracterizados o eu da letra de canção e o rei do texto teatral. É animado e feliz, bravo e revoltado, desanimado e desinteressado, triste e decepcionado. Vocês vão marcar também aí somente um único item. Então vocês puderam observar o quê? Que existiu para essa criação desse texto teatral, né, que nós acabamos de ler, que vocês vão ter que ler sim para poder responder essas questões. Vocês observaram o quê? Que lá no início tem uma explicação dizendo assim, que ele teve como base o texto do William Shakespeare, né, de uma obra do William Shakespeare. O que nós lemos não é a obra do Shakespeare, é o que? Apenas uma produção de um autor que ele teve como base alguma obra do famoso escritor William Shakespeare. Quando nós fazemos isso, quando a gente pega traços, nós pegamos ideias de outras fontes, né, nós vamos ter como base essas fontes somente base, porque se for cópia, iremos chamar isso de plágio, e isso não pode acontecer. Mas se você tiver uma base, né, de alguma obra já existente, vai ocorrer o que aí? Uma intertextualidade. E é isso que nós vamos ver na página 150, bem no final. Quando o texto faz referência, não é uma cópia. Quando ele faz referência a outros textos ou estabelece um diálogo com outras manifestações artísticas, como música, cinema, artes visuais geral, etc., dizemos que ocorre uma intertextualidade. Então nós vamos observar o que? Esse vocábulo, essa palavra intertextualidade. O que isso quer dizer? Inter é algo que vem de fora. Textualidade é o que? Texto. Um texto que veio de fora, né? Ou seja, você usou como base, você teve como referência outros textos de outros autores na sua produção. Isso é chamado de intertextualidade. Continuando na página 151. Então, na 10ª questão, além da relação estabelecida com a letra da canção Raul Seixas, as cenas de O Bobo do Rei dialogam, isto é, estabelecem intertextualidade com algumas histórias conhecidas. Veja, aqui nós vamos ver, né, um pequeno trecho e vem a pergunta no item A, da página 151, 10ª questão. Com que história esse trecho do texto teatral estabelece intertextualidade? Com qual outro texto vocês podem observar aqui? Ó, os sapatinhos de cristal. Vocês vão botar aqui no item A. B. Que efeito de sentido esse recurso de intertextualidade produz no texto teatral? O que qual o efeito que vai causar nesse texto quando você utiliza o que? Uma intertextualidade. Na 11ª questão, você vai assinalar as alternativas que explicam o efeito provocado pela alternância de organização em prosa e verso no texto teatral. Item A. Quebra a monotonia, né, do diálogo entre os personagens. B. Prolonga o texto. C. Marca o ritmo do texto. Aqui vocês podem, no caso, começar a assinalar, né, somente os X no próprio livro. E na 12ª, da página 151, que tem aqui, como sempre, tem todas as unidades do livro Telares de língua portuguesa. Vocês vão organizar o que vocês estudaram, o que vocês compreenderam.
Então vocês vão ver aqui que vocábulos: encenada, personagens, rubricas, narrador, desfecho e dramatização. Vocês vão encaixá-las, né, ou encaixá-los, né, os vocábulos, nesse quadrado cinza que tem logo aqui abaixo. Óbvio, com o quê? Com uma coerência, com uma lógica. Não é só sair jogando palavras nos quadros, não. É o que? Observando o contexto, para ver o que? Uma coesão e vocês resolver de forma correta. Então, na página 152 é a conversa em jogo, né, que no caso seria mais ligado àquela ideia de sala de aula, né, que nós iríamos conversar a respeito de temáticas, mas como no caso não estamos presentes, né, em sala de aula, nós vamos o quê? Continuar aqui na página 154. Vocês podem observar aqui que existe logo um tema bem no início, que é outras linguagens, fotografia. Então, vamos ler aqui. Depois de ter lido as 4 cenas iniciais, né, do Bobo do Rei, veja uma das fotos utilizadas para a divulgação dessa peça, que é uma peça teatral, por meio de sites especializados em programação teatral para crianças e jovens. Observe os figurinos, que seriam que as roupas dos personagens ou dos atores, que os atores usaram em cena, e converse sobre as questões com os colegas. Então vocês vão observar o quê? Observem a questão das cores, as vestimentas, né, as poses de cada personagem. Isso diz muito sobre o quê? Sobre a personalidade do personagem. Então, seguindo. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, todas direcionadas a essa questão da imagem, né? Porque vocês sabem que imagem também é o que? É texto. Vocês podem tirar o que? Informações sobre imagens, ok? Continuando. Então, bem aqui no final da página 154 tem assim, ó, Rei Lear em texto teatral, HQ, né, que é histórias em quadrinhos, e cordel. O texto que você lê nesta unidade é parte de uma adaptação do Rei Lear, uma peça escrita pelo inglês, né, britânico, como nós já sabemos aqui, né, Shakespeare, que foi dito bem no início da unidade. Foi o que? Foi criada uma versão atual dessa obra, em histórias em quadrinhos, que é HQ, em que é possível observar a encenação ilustrada da peça com a participação da plateia, em um cenário leve e divertido. Então, no caso aqui, para deixar uma coisa mais descontraída, às vezes faz-se o quê? Traz, né, a participação da plateia que está ali presente, assistindo aquela peça teatral, para tentar o quê? Entreter mais, deixar ela mais leve, deixar ela mais divertida. Isso é o quê? O objetivo dessa participação da plateia. Então vocês podem observar que na página 155 existe o quê? A obra do Shakespeare, né? Uma parte, claro, da obra do Shakespeare, né? De forma o quê? Em HQ, que é histórias em quadrinhos. E aqui existe também, né, o Rei Lear em cordel, ou Rei Lear, como quem quiser pronunciar dessa maneira, e que em formato de poema. Vocês podem ver o que? Estrofes e versos, certo? E aí na página 157 nós vamos começar o que? A entrar naquela parte gramatical. Mas nós vamos parar por aqui, né, na interpretação de texto, e eu vou continuar com essa parte gramatical em um outro vídeo, né, que vai ser o que? Postado próximo, certo? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham compreendido a parte de intertextualidade, a parte de características do texto teatral, o momento da fala, né, que é a linguagem formal, linguagem informal, que já foi um conteúdo comentado no 6º ano, e espero realmente que tenha ficado claro para vocês. Então, pessoal, fico por aqui e até a próxima.